O Flamengo conseguiu não ganhar do Nublense. Conta pra gente o que aconteceu. Nossa, foi horroroso o jogo. Foi justo não ganhar. E até no final tomou um certo calor ali do Nublense. O time do Nublense é muito ruim. Claro que eles tiveram mérito de brigar, minimamente se organizar, mas o Flamengo fez um jogo péssimo. Assim, o Flamengo, ele jogou num nível muito baixo. Foi uma partida horrorosa do Flamengo, um time muito lento para trocar passe. Ficou... Até pela característica do time, ficou com a bola, mas troca de passes muito lenta. O Nublense nem é um time que se defende tão bem, assim. Eles tentaram ajudar o Flamengo, assim, entre aspas. Eles fizeram muita bobagem pro Flamengo conseguir fazer gol, mas nem assim aproveitou. E no final, quando o Nublense tentou arriscar um pouco mais, deu susto. Foi feia a coisa. Foi uma atuação bem ruim. Nublense... É bom a gente falar pro ouvinte, pro telespectador, o Alcas é do Equador, do Nublense é do Chile. Que ninguém nem sabe, eu nunca ouvi falar disso. Vamos colocar nessa roda. A gente falou, só rapidinho, falou da pontuação do Racing pro Flamengo, 10-5. O Nublense tem 4 e o Alcas tem 3. O Flamengo tá mais perto deles do que do Racing, né? E os dois jogam agora. Ganhou 2 pontos fora. Vamos lá pro Rio de Janeiro. O Rodrigo Viga tá com a gente e, obviamente, acompanhou esse jogo. Boa noite, Viga. E aí, o que falar desse resultado do Flamengo contra o Nublense lá no Chile? Boa noite, Viga. Fala, Flávio. Boa noite pra você, pra rapaziada toda da bancada, nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Foi terrível, tenebroso, medonho o que a gente viu em campo agora há pouco lá no Chile. Porque, como dizia muito bem o Bruno, se eu fosse pegar o Nublense e comparar com qualquer time aqui do futebol brasileiro, vou até ser um pouco mais regional e olhar para o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Nublense hoje seria digno de um time de terceira divisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Um time fraco, um time limitado, que hoje sequer pode jogar no seu estádio, porque não reúne as características necessárias. Fez homenagem para o Vidal. É inexplicável a presença permanente e recorrente do Vidal entre os titulares. E como é previsível, como sem a criatividade de Arrascaeta e Everton Ribeiro, o Flamengo se torna um time comum, insosso, digno até de tirar uma pestana durante o jogo do Clube de Regatas do Flamengo. Não tem aquele elan, não tem aquela emoção, ou seja, o Flamengo hoje é um time acéfalo, porque não pode contar nem com a Arrascaeta, que para mim, eu sei que muitos não concordam, inclusive o Pilhado, de 2019 para cá, sempre foi o principal jogador do Flamengo, sendo que os momentos estelares ou de brilho foram do Bruno Henrique, principalmente do Gabriel Barbosa, e também não pôde contar com aquele coadjuvante de luxo que é o Everton Ribeiro, que mais uma vez não pôde jogar. Qual o resultado que a gente pode inferir disso tudo? Eu vi vocês comentando agora há pouco também sobre o Corinthians, ou seja, aquele jogo do último domingo em que o Flamengo venceu, mais uma vez, sem criatividade, na base da sorte, da garra no cruzamento para o meio da área, faltando 1 minuto e meio para acabar a partida. Flamengo sem Arrascaeta e sem Everton Ribeiro é um time, como eu disse, sem brilho, um time opaco, é um time sem criatividade e vai viver momentos difíceis como viveu no domingo, só que teve a sorte do seu lado e venceu, e como viveu agora há pouco no Chile, né? Contra a equipe do Nublense, que, sinceramente, não merece qualquer tipo de aplauso, embora o Nublense, pela minha estatística aqui, tenha feito 14 finalizações. O Flamengo 7, hein? O Flamengo 7 finalizações e o Nublense 14 finalizações, muito mais finalizações do Nublense no gol do que do Flamengo. E serve também de parâmetro para o próprio Corinthians, porque se o Corinthians ficou com a sensação de que estava melhorando, com o dever cumprido, apesar da derrota no último domingo, acho, depois de ver o Flamengo hoje e acompanhar meio de lado o resultado do Corinthians, que aquela atuação do Corinthians foi majorada, ela foi catapultada pelo momento ruim vivido pelo Flamengo, com a vitória na sorte no último domingo e com o jogo de hoje contra a equipe do Nublense. Às vezes eu vendo o Flamengo com a posse de bola roda para cá, roda para lá, vem para cá, me parece muito um time de handebol, viu, Flávio? O Viga tem alguns números do Flamengo que assustam. O Flamengo, como visitante na temporada, em 17 jogos, ganhou 6, empatou 4 e perdeu 7. Flamengo, com esse elenco gigantesco, caríssimo.
O Flamengo, jogando no Chile pela Libertadores, aí já é um histórico, não é um bom histórico também. 8 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. O Gabriel Barbosa marcou o seu 31º gol na Libertadores. São 148 gols pelo time carioca. É o brasileiro com mais gols em Libertadores. Mais gols em Libertadores. Passou 2 a mais do Luizão. E o detalhe aqui que eu gostaria que você falasse um pouquinho, Vigar. Com esse gol que o Flamengo sofreu do Nublense, ele sofreu o 40º gol no ano. E dos times da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023, ao lado do Bahia, é o time, de todos os times da Série A, é o time que mais sofreu gols. 40 gols pro Flamengo nessa temporada. Como é que pode uma coisa dessa? Não pode, né, Flávio? Uma folha de 40 milhões de reais por mês, um time que de vez em quando joga com 3 zagueiros, de vez em quando atua com o meio de campo congestionado, como foi hoje, como foi contra o Corinthians. E aí a gente vai remontar aquilo que vem dizendo há muito tempo, questões físicas claras, evidentes. Hoje o Flamengo, por exemplo, teve que lançar mal do Felipe Luiz, que é um jogador que merece estátua, aplauso, mas é um jogador que está na reta final de sua carreira, porque o Ayrton Lucas está morto, extenuado, muito cansado por conta da maratona de jogos e também da exigência feita por parte do próprio técnico Jorge Sampaoli. Não teve o Arrascaeta à disposição durante o começo da partida, não pôde nem sequer contar com o Everton Ribeiro. É um time que tem muitas falhas, muitas lacunas, hiatos e deficiências. E do jeito que vem jogando, seja defensivamente, seja ofensivamente, hoje você não consegue olhar para o Flamengo e apontar: vai buscar o tetracampeonato na Libertadores da América. Acho que hoje o Flamengo não é favorito a nenhuma das competições que disputa. Pode ganhar? Pode, porque esse é o tal do futebol. Domingo mostrou que o Corinthians foi muito melhor do que o Flamengo, mas quem saiu com a vitória do Maracanã foi o time do Flamengo. Então, fisicamente é um problema claro e evidente. E aí, a gente tem que questionar também, não só a questão física, houve mudanças no departamento médico, é um legado deixado para o Vitor Pereira e também do Vitor Pereira para o Jorge Sampaoli, mas a gente não pode deixar de olhar também por uma questão de opções, de escolhas do técnico Jorge Sampaoli. Eu fico incomodado, fico com o estômago embrulhado toda vez que eu vejo o Vidal jogando. Não que eu não goste da figura do Vidal. Acho que ele também tem o seu currículo, a sua história construída no futebol internacional. Mas o Vidal não pode estar na frente de outras opções, inclusive pratas da casa do Flamengo, que estão ali à disposição evidente no banco de reservas do Flamengo. Até para dar vitalidade, para dar dinamismo, para dar rotatividade e também celeridade ao time. Hoje o Flamengo é um time com uma composição muito lenta, muito modorrenta, é um time muito previsível, Flávio. E com esses problemas físicos que acabam rebatendo na questão tática, que rebate também na questão técnica, é um time que não está talhado, ainda não está preparado para sonhar com voos mais altos. Acho que o Flamengo hoje não está na menor condição de se sentir candidato à disputa do título da Libertadores, da Copa do Brasil, muito menos do Campeonato Brasileiro. O dia de hoje também foi bem emblemático, porque do Palmeiras você espera algo e o Palmeiras entrega. No Flamengo, você sempre fica naquela expectativa, sempre fica almejando algo mais e o Flamengo não está conseguindo entregar. Você tem no banco de reservas ali o Matheus França, tem o Matheus Gonçalves, tem o Vitor Hugo, jogadores para dar celeridade e velocidade ao banco. Você resolve fazer compadrio, eu não tenho outra expressão, compadrio, escalando o chileno, porque está em território chileno, porque foi campeão da Copa América em 2015. Ele não é o único culpado, não, mas a presença do Vidal, os erros do Vidal acabam comprometendo toda a mecânica, todo o sistema do Clube de Regatas do Flamengo quando entra em campo, em qualquer que seja ela a competição. Flamengo não é lugar de compadrio, devem jogar os melhores física, tecnicamente e também do ponto de vista estratégico, viu, Flávio? Pra gente liberar, Viga, o Luxemburgo pediu 10 jogos para que o trabalho dele fosse avaliado no Corinthians. O Sampaoli hoje completou 10 jogos dirigindo o Flamengo. Foram
5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 21 gols marcados, 12 gols sofridos, 56% de aproveitamento em 10 jogos para o Jorge Sampaoli. Ele está aprovado ou não até agora, Viga? Depende da base de comparação. Se você comparar com o Vitor Pereira, sem dúvida alguma, eu acho que o trabalho é melhor do que vinha sendo feito pelo Vitor Pereira. Agora, é aquilo que se desejava? É aquilo que se imaginava? Aquilo que se aspirava? Aquilo que se almejava? Não. Até porque o Flamengo vai inevitavelmente passar por um processo de transição. Acho até que com a temporada andando naquela história de trocar pneu com o carro em movimento, a bicicleta em movimento. O Flamengo, que tem um cacife enorme aí, uma receita de mais de R$1 bilhão, está falando em contratar Deus e o mundo. Agora, se vierem essas contratações, tem também aquele período de adaptação. O melhor seria se houvesse um período de férias de julho, né, no meio da temporada, para que o técnico Jorge Sampaoli pudesse fazer uma preparação física diferenciada para aqueles que estão muito aquém ou dar descanso para aqueles que assim necessitam. Estava conversando com muita gente, viu, Flávio? E esses profissionais me disseram o seguinte: a pior coisa que pode existir, além, é claro, da própria troca, é a troca pela troca de treinadores ao longo de uma temporada. Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma mudança de ideologia, há uma mudança de filosofia, há uma mudança de mentalidade. E estatisticamente está muito claro, está muito evidente que os times padecem, os times sofrem também em vários aspectos quando há essa troca sucessiva. Há maior exposição a contusões, porque os jogadores querem mostrar serviço ao seu treinador, há também uma mudança de mentalidade, há uma troca, né, no tipo de preparação, no tipo de treinamento conduzido pelo próprio treinador, seja ele quem for, e há ainda outros fatores e elementos que podem atacar, inclusive, o lado emocional e psicológico. Então, respondendo a sua pergunta, é melhor do que tinha, mas está longe do ideal. Eu não consigo nem mensurar, imaginar quantos jogos o técnico Sampaoli precisaria para botar o time do jeito que ele gostaria. Acho que ele vai precisar de toda a temporada de 2023 para montar aquilo mais próximo do ideal, daquilo que ele idealiza para a temporada de 2024. Agora, resta saber se vai haver toda essa paciência com o técnico Jorge Sampaoli. Eu espero que haja paciência, porque o considero um bom treinador, que tenha recebido um legado não muito favorável e que tem na mão hoje um time que precisa de uma ruptura, de um paradigma, de uma transição. Agora, essa transição, ela não pode começar pelo Vidal. Pelo contrário, se ele quiser criar uma nova era, um novo marco no Flamengo, tem que ser com o Vidal no banco, tem que ser com a meninada jogando um pouco mais, contando com a sorte e com a disponibilidade do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, porque eu não consigo nem culpar o Gabriel Barbosa, eu não consigo nem culpar o Pedro pelas poucas oportunidades que tem, porque a bola chega, e quando chega, chega mal, e chega quadrada, e eles precisam muito da presença desses jogadores. É um time que hoje vive um momento difícil, que não consegue ganhar do Nublense, que consegue perder para o Alcas fora de casa. É um time hoje, na fotografia de agora, sem perspectiva e ainda sem um padrão, viu, Flávio? Valeu, Viga, muito obrigado, hein? Amanhã a gente vai discutir mais esse tema no nosso bate-pronto, que realmente chama atenção, né? Tá aí, galera, mais um corte aí pra vocês, da imprensa repercutindo esse empate aí, esse vexame, cara, mais um vexame do Flamengo na temporada. Realmente não dá pra entender o que está acontecendo com o Flamengo, cara. O que falta pra esse time engrenar. A gente vem de 3 vitórias seguidas aí no Campeonato Brasileiro, mas a impressão é que o time não embala, que o time não joga bem. Mais uma vez aí o Flamengo jogando sem meio de campo, né? Sem o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, e sentindo muita falta desses dois jogadores. Então tá bem complicado, cara. Tá bem complicado de acreditar que esse time vai evoluir pro restante da temporada, né? Tomara que no final da temporada, no final não, agora na janela de abertura aí de meio do ano, cara, na janela de transferência, o Flamengo consiga contratar bons jogadores aí para que a gente possa suprir essa necessidade que o Flamengo tem no meio, na lateral, na volância ali, cara. Tá bem complicado, né? Jogos em cima de jogos aí, um jogo atrás do outro. Flamengo que tá para pegar o Fluminense aí semana que vem pela Copa do Brasil, oitavas de finais, o jogo mais importante da temporada nesse momento. E realmente tá bem complicado, viu, cara? Mas é acreditar, vamos tentar
incentivar o time e ver aí a evolução desse time nos próximos jogos, cara, porque realmente tá bem complicado mesmo. Meu parceiro rubro-negro, é isso aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, aciona o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Sempre que tiver cortes da imprensa falando sobre o Flamengo aqui, eu vou trazer aqui para vocês. Então é isso, no mais, saudações rubro-negras.